Paulo Coelho estava com a mulher, Adalgisa, a Giza, jantando na casa do casal Raul Seixas e Edith, pais da pequena Simone. Paulo achou tudo muito careta, com cumbuquinhas de salgadinhos, cerveja e uísque, mas era o que ele estava esperando quando aceitou o convite do então funcionário de uma gravadora multinacional. Aliás, ele só aceitou o convite do Raul porque achava que conseguiria um anúncio da gravadora CBS para a revista de assuntos místicos em que ele escrevia. Assim que terminou o jantar, Paulo e Giza estavam doidos para ir embora, quando o anfitrião disse que queria mostrar algumas músicas suas. Paulo pensou, puta merda, ainda vou ter que ouvir as músicas desse cara. Mas aí ele tomou um susto. As músicas eram maravilhosas. Raul sugeriu na hora que virassem parceiros, mas Paulo achava improvável. Como é que ele iria escrever letras para esse cara que nunca tocou em uma droga na vida, um careta? E ainda abriu o jogo. Você consegue um anúncio da CBS para a revista? Raul respondeu que pediu demissão naquele dia e completou: vou seguir meu sonho. Quero ser cantor e não executivo. Paulo Coelho escreveu: o careta sou eu. Esse cara é do maior respeito. Largou o emprego que lhe dava tudo, a filhinha, a mulherzinha, empregado, salgadinhos. Paulo saiu de lá impressionado com Raul. Eu sou Flávio Mendes, músico e arranjador. Esse é o Arranjo. Seja bem-vindo. Se você está gostando de assistir aos episódios, pense na possibilidade de apoiar o Arranjo e assim contribuir para que eu continue a produzir os programas a partir de apenas R$10. Acesse apoia.se/arranjo ou se você mora fora do Brasil, acesse patreon.com/arranjo. Se preferir contribuir com Pix, a chave é contato@flaviomendes.com. Guita é uma composição de Raul Seixas e Paulo Coelho lançada em um compacto em 1974 e que depois deu nome ao segundo disco solo do Raul. Guita é inspirado em um dos livros mais antigos do mundo, um texto religioso hindu, datado do século IV a.C. Gita é baseado no Bhagavad Gita, não é? Quer dizer, é um livro sagrado, é um momento em que Arjuna se vira para Deus, ou para Krishna, e diz: quem é você? Bom, o resultado é que Krishna, essa representação divina do todo, fala para um guerreiro chamado Arjuna no livro e diz a ele o que é, dá a chave da resposta da pergunta que ele fez. Então, quando eu falo eu sou isso, eu sou aquilo, não sou eu, Raul Seixas, de maneira nenhuma. É cada um de vocês. A música foi composta durante uma estadia dos parceiros, com as respectivas mulheres, na casa de campo dos pais do Raul, na cidade baiana de Dias d'Ávila. Eles fizeram a viagem Rio-Bahia no famoso Corcel 73, imortalizado na letra de ouro de tolo. E durante a longa viagem compuseram a clássica Não Pare na Pista. Não pare na pista, é muito cedo pra você se acostumar. Para compor Gita, Raul e Paulo conversavam sobre a aparição do deus Krishna para o guerreiro Arjuna, em um momento de conflito. E Raul compôs uma melodia partindo da resposta de Krishna. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava deitado numa rede e disse: poxa, sabe o Bhagavad Gita? Acabei de pensar uma coisa. Disse: eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida. E disse assim: coisas da vida depois a gente ajeita. É só para... Eu disse: não, coisas da vida é ótimo, coisas da vida é ótimo. Segundo Paulo Coelho, Raul pegou o violão e a música ficou pronta em 5 minutos. E o primeiro título dessa música foi A Letra A Tem Meu Nome. Esse foi um momento muito marcante, porque como todas as coisas que eu fiz com ele e que a gente fez na vida, e que eu fiz na minha vida depois, as coisas que eu fiz em 5 minutos foram sempre melhores. Como se de repente todo anos de experiência, busca, ansiedade, convergissem para aquele momento, enquanto você de repente fica horas e dias tentando fazer uma coisa e ela sai tecnicamente perfeita, mas sem a alma. O disco Gita é fundamental para a mitologia que se criou em torno do Raul Seixas e é, de longe, o trabalho mais popular dessa dupla de compositores,
que costumava dizer que não eram propriamente amigos, eram inimigos íntimos. O compacto com Gita vendeu muito, dizem que 600 mil cópias, e puxou as vendas do LP, que com mais de 100 mil cópias vendidas, foi o primeiro disco de ouro da carreira do Raul. Nesse vídeo, eu vou analisar a primeira gravação de Gita, do disco homônimo, com arranjo de base do Raul Seixas e arranjo para orquestra de Miguel Cidres. Paulo Coelho nasceu e cresceu no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo, numa família de classe média alta e com um pai severo e rígido, que queria que seu filho seguisse a sua carreira de engenheiro. Desde cedo gostava de ler e escrever e mantinha um diário, mas a família nunca estimulou o sonho dele de ser escritor. Estudou em um colégio jesuíta no Rio de Janeiro, Santo Inácio, e lá desenvolveu a sua fé religiosa, virou um cristão. Era um aluno rebelde e relapso, com algumas reprovações no currículo, além de eventuais crises de raiva e surtos depressivos na adolescência. Por conta desses surtos, os pais o internaram à força por 3 vezes em um hospício, onde ele chegou a passar por sessões de eletrochoque. No começo da vida adulta, Paulo fez teatro, como ator, diretor e principalmente dramaturgo, e chegou a se profissionalizar, viver um tempo de teatro. Ele se dizia um hippie, vivendo sob o lema sexo, drogas e rock and roll, mas pelo menos em uma coisa ele era sistemático. Com quase 20 anos, passou a anotar todos os livros que lia, fazendo um pequeno resumo de cada um. Em 4 anos, leu e resenhou mais de 300 livros. Ele lia de tudo, rigorosamente, mas alguns assuntos começaram a despertar um interesse maior. Ocultismo, bruxaria, satanismo e tudo mais desse gênero. Paulo Coelho achava, nessa época, que o ocultismo seria a única saída para ele. Era a esperança dele se encontrar. Ficou tão envolvido com todos os assuntos esotéricos, místicos, que foi convidado a escrever em 2 revistas da área, Pomba e 2001, publicadas pela mesma minúscula editora, a Poster Graph. E foi na redação dessas revistas que ele recebeu a visita de um cara de terno, gravata, óculos de grau, cabelo cortado e pasta 007, que queria falar sobre uma matéria que ele tinha lido que falava de discos voadores. Era o Raul Seixas, na sua versão funcionário de gravadora multinacional, que depois fez o convite para que Paulo fosse jantar na casa dele, com aquelas cumbuquinhas de salgadinhos. Raul chegou a colaborar com um texto em um número da revista 2001, mas ele queria mesmo era fazer uma parceria musical com o Paulo. Esse, por sua vez, não se interessou por esse assunto de ser letrista. O foco do Paulo continuava sendo escrever textos, livros. E foi pesquisando para uma reportagem sobre o Apocalipse que ele conheceu Marcelo Ramos Mota. Marcelo Mota se apresentava como o herdeiro da besta no Brasil e era um bruxo diferente, sem turbantes, velas, capas. Era um cara de quase 40 anos, de terno, gravata, barba e um olhar um tanto esquisito. Paulo tentou entrar em contato com um bruxo diversas vezes, até que um dia foi recebido e ouviu: "Eu sou o líder mundial de uma sociedade chamada AA, Astrum Argentum." O bruxo pegou então o disco Sgt. Pepper's dos Beatles e indicou um homem calvo na primeira fila da montagem de dezenas de fotos que compõem a capa e falou: "Este é Aleister Crowley, e nós somos os propagadores de suas ideias no mundo." Crowley foi um satanista famoso do início do século XX, que se autodenominava a besta do Apocalipse. E tinha 23 anos quando diz ter recebido de uma entidade o livro da lei de Telemann. A regra básica dos seguidores de Crowley, a lei telêmica, é: faze o que queres, há de ser tudo da lei. Essa ficou famosa. Crowley tinha muitos seguidores no mundo da música e também fora dele. E atrocidades foram cometidas pelos adoradores da besta, como o assassinato da atriz Sharon Tate. Paulo estava completamente envolvido pelas ideias de Crowley e Marcelo Mota indicou Euclides Almeida, ou Frater Z, como orientador para entrar numa seita chamada OTO, ou Ordo Templi Orientis, uma seita pré-maçônica que seguia a lei de Telemann. Na visão dessa seita, o demônio não era tão feio como parecia, como explica Frater Z.
orientador do Paulo na seita. A palavra demônio foi muito deturpada. Demônios, em grego, quer dizer guardião. O próprio Sócrates falava no demônio dele, que era seu anjo guardião. Até conhecer Paulo Coelho, Raul Seixas nunca tinha ouvido falar em Crowley e nem nas seitas que o seguiam. Ele tinha interesse em discos voadores e alguns assuntos místicos, mas o seu interesse maior sempre foi o rock and roll, a música. Ele continuava tentando seduzir o Paulo para que ele fizesse letras e disse que a TV Tupi tinha feito uma encomenda de uma música para entrar na trilha da segunda versão da novela Beto Rockefeller. Paulo não se animou, mas Raul não desistiu. Talvez para dar um gostinho ou mostrar o seu genuíno interesse, Raul compôs sozinho a música Caroço de Manga e colocou o nome do amigo na parceria. Você chupou a manga até o fim, só deixou caroço para mim. Paulo tinha uma visão hippie, mas o dinheiro, os royalties de Caroço de Manga começaram a fazer diferença na sua conta bancária e ele resolveu se dedicar a compor com o Raul. Experiente em produção de discos populares e já com umas 80 músicas gravadas, Raul explicava didaticamente para o neófito parceiro que para falar sério não era preciso falar difícil. Ao contrário, ele dizia que fazer música é escrever em 20 linhas uma história que a pessoa pode ouvir 10 vezes, sem ficar de saco cheio. Ele me disse, Dom Paulette, me chamava de Dom Paulette, você tem que escrever para as pessoas compreenderem, não tem nada de errado. Nada de errado, a arte é para as pessoas compreenderem. No primeiro LP solo do Raul, Krieg Ra Bandolo, já aparecem 3 composições da dupla, mas o Paulo Coelho se envolveu no projeto como um todo. E se surpreendeu quando chegou na sua conta bancária o primeiro depósito da gravadora referente às vendas do disco. Eram algumas centenas de milhões de cruzeiros, algo perto de R$500 mil atualmente, uma grana que ele nunca tinha visto. Para comemorar, os casais Raul, Edith, Paulo, Giza foram para os Estados Unidos, passando pela Disneyland da Flórida, além de Memphis, terra natal do Elvis Presley, e depois Nova York. Em Nova York, eles foram até o edifício Dakota, na época famoso por ter sido cenário de um filme satanista, O Bebê de Rosemary, mas que era conhecido também como moradia de John Lennon e Yoko Ono. Raul e Paulo tentaram falar com o astro dos Beatles, sem sucesso, mas voltaram para o Brasil alardeando alguns encontros com um compositor de Imagine. Com o tempo, o Raul foi repetindo tantas vezes essa, segundo consta, mentira, que parecia que já estava até acreditando nela. Mas aí você conheceu John Lennon em Nova York? Passei 3 dias com ele. Uma das notas que eles mandaram para os jornais dizia que John Lennon teria ficado muito impressionado com o novo projeto do Raul e do Paulo, a Sociedade Alternativa. A essa altura, Paulo já tinha iniciado parceiro na obra de Aleister Crowley, e ambos pensaram em fazer algo parecido com a vila criada pelo próprio Crowley na Itália, no começo do século XX. Eles fundariam uma comunidade que nunca chegou perto de ser construída, no município de Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro, onde, não por acaso, morava um instrutor do Paulo, Euclides Frater. Na música Sociedade Alternativa, Raul e Paulo mandam claramente o recado, falam o nome de quem eles estão se inspirando. O número 666 chama-se Aleister Crowley. A missão da Sociedade Alternativa seria a divulgação da lei de Telemann através das músicas do Raul Seixas. Não foi só o ocultismo que o Paulo apresentou ao Raul, mas também as drogas, que faziam parte da cultura do Paulo. Claro, apresentei todas as drogas para o Raul. Todas, simplesmente todas. Fazia parte da minha cultura hippie. As drogas, sexo e rock and roll. Então, é óbvio que, Raul, dá um tapinha aí. Ah, não, mas nunca tentei isso, só cerveja. Raul, francamente, né, Você vai ou não vai? E aí, pronto. Aí começou. Em maio de 1974, Paulo Coelho decidiu formalizar sua entrada na seita OTO. E dias depois teve o tão desejado encontro com o demônio. E não foi nada bom. Esse episódio está descrito em detalhes no livro Mago, de Fernando Moraes, a biografia do Paulo Coelho. Além das forças ocultas, naquele maio de 74, Paulo conheceu também a força da repressão dos porões do governo militar.
A canção Sociedade Alternativa era uma invocação ao demônio. Mas no meio de uma ditadura gritar "faz o que tu queres, pois é tudo da lei" era bastante subversivo. Raul foi intimado a comparecer na sede do DOPS, Delegacia de Ordem Política e Social, para prestar esclarecimentos sobre essa tal sociedade alternativa. Talvez, por esse projeto ser dele e do Paulo, ele resolveu chamar o amigo para ir junto. Mas o seu parceiro era quase um homônimo de um militante do PCBR e que estava foragido, chamado Paulo Coelho Pinheiro. É esse o nome que aparece num documento da época, que dizia que Paulo Coelho estava foragido. A repressão achou que os dois Paulos Coelho eram a mesma pessoa, e isso deixou o então letrista em maus lençóis. Raul ficou só meia hora dando os tais esclarecimentos, mas o Paulo acabou ficando preso no DOPS por um dia inteiro. Depois de oficialmente liberado, o táxi em que ele estava acabou fechado por veículos civis, algumas veraneios, o carro símbolo da repressão. Homens do doicode à paisana retiraram o Paulo do táxi aos tapas e o sequestraram. Paulo nunca soube exatamente onde ficou preso, mas foi torturado e ficou desaparecido por uns dias. Ao sair da prisão, Paulo Coelho se lembra das duas únicas pessoas que lhe estenderam a mão, Hildegard Angel e Roberto Menescal, então diretor da gravadora do Raul, a Philips. Menescal estava junto do Paulo quando ele recebeu a visita do Marcelo Ramos Mota, aquele autodeclarado cabeça mundial da seita, o herdeiro da besta. Paulo queria entender o que tinha acontecido no encontro dele com o demônio e recebeu como resposta que ali valia a lei do mais forte e que ele tinha sido fraco. Paulo se desligou da seita, mas para o instrutor dele, o Euclides Fraterzé, ele não cumpriu todo o ritual para se desligar da seita. Ele se desligou de uma certa maneira, mas o juramento dele ainda está comigo, ele nunca pediu para desfazer. Já o herdeiro da besta, Marcelo Mota, virou parceiro do Raul e do Paulo em várias músicas do disco seguinte do Raul, O Novo Aeon. O trio assina juntos clássicos Tente Outra Vez e A Maçã. Vai, tente outra vez. Depois que abandonou a seita de adoradores do demônio, Paulo fez o caminho para sua reconversão cristã, voltou a frequentar missas e até se casou na igreja. A música Gita, mesmo composta na fase em que Raul e Paulo estavam envolvidos com o satanismo, fala de um encontro com Krishna, com Deus. Eu consegui escrever essa letra e ela conseguiu ser ouvida e se transformou talvez na nossa música mais emblemática, porque se conseguiu através de uma linguagem popular falar do encontro das pessoas com Deus. A letra, a mensagem da música, sempre foi mais importante para o Raul Seixas do que a parte estritamente musical. A melodia e a harmonia eram só o meio usado para passar a mensagem. Na visão dele, eram coisas importantes sendo ditas, e para facilitar a compreensão do público, deveriam estar musicalmente mais acessíveis, mais ou menos assim: letra complexa, música simples. Gita é melodicamente muito simples, apoiada em 3 partes, e a primeira é toda diatônica. Todas as notas fazem parte da escala de Mi maior, o tom da música nessa gravação. Já a segunda parte tem 3 notas fora da escala de Mi maior, que são o Dó natural, o Sol natural e o Ré também natural, que são notas da escala de Mi menor natural. E a terceira parte, que é o refrão, já começa com Dó sustenido voltando, o que dá essa sensação de modulação. A música voltando para o tom maior parece que abre uma janela. A letra, quando ficou pronta, era grande, pro padrão do que tocava nas rádios na época. É uma letra grande, não se fazia letra grande. Tinha que ter 3 minutos, Gita tem 5. Eu disse, vamos cortar. Ele disse, não, vamos deixar 5 minutos, vamos ver o que a gravadora diz. O
O produtor dos primeiros discos do Raul foi Marco Mazzola, na época um jovem de 20 e poucos anos, que estava iniciando uma carreira de grande sucesso como produtor de discos. Na época da gravação de Guita, ele foi a algumas reuniões na casa do Raul com o arranjador Miguel Cidras, e nessas reuniões também estava o Paulo Coelho. O Mazzola conta que era sempre um ambiente muito escuro, iluminado por velas em alguns candelabros, o que dava para ele a sensação de alguma coisa meio satânica. Numa dessas reuniões, o Raul tocou Guita. Quando o Raul começou a tocar música, a gente começou a pirar falando um monte de coisa. Porra, essa música tem que ser uma coisa assim celestial, tem que ter um coro celestial, você tem que ter uma orquestra, você tem que ter catedral de sino. E a gente foi pirando, mas sem saber que a gente só tinha 4 canais. Foi um trabalho árduo, que exigia uma organização especial para gravar tantos instrumentos em apenas 4 canais. E o produtor e o arranjador fizeram um mapa de que instrumentos entrariam em cada parte. E ainda tinha que deixar um desses 4 canais só para a voz do Raul. Mas quando foi gravar, ele disse para o Mazzola que queria gravar uma guitarra extra. Se vocês escutarem, tem uma guitarra na música que ela faz um contraponto às vezes com a voz. Aí eu digo, só tem um jeito, Raul, é a gente gravar essa guitarra junto com a tua voz. Eu uso o mesmo canal. Aí ele falou assim, pô, vai dar certo? Eu falei, vamos experimentar. São mais de 50 músicos tocando nessa faixa, e a orquestração ficou assim, segundo a contracapa do disco. Bateria Mamão, baixo Paulo César Barros, violão de 12 cordas e guitarra Raul Seixas, piano Zé Roberto Bertrame, sinos Pinduca, panderola Mazzola, pistão, ou mais especificamente trompete piccolo, Formiga, e mais coral de 16 vozes e uma orquestra completa de cordas, com 16 violinos, 8 violas, 4 cellos e 2 contrabaixos. Como curiosidade, no time de músicos dessa base estão Mamão e Bertrame, 2 dos músicos do à época recém-fundado Trio Azimuth, um dos grupos instrumentais mais importantes e longevos da nossa história. A forma de guita é ABC, sendo que o B é mais ou menos o que nos Estados Unidos se chama de bridge, literalmente ponte. É uma ponte para o refrão. A letra, que a gente já viu que é extensa, segue um pouco o estilo de Bob Dylan, não tem um refrão que repete a mesma letra, como normalmente são os refrões. Assim como em Ouro de Tolo, que eu analisei em outro vídeo, a letra não se repete, é sempre diferente. Na forma desse arranjo de Raul Seixas e Miguel Cidras, aliás, Miguel Cidras também é o arranjador de Ouro de Tolo, a música Guita ficou assim. Introdução de 8 compassos, com declamação de 2 versos, e segue A, B, C, C. Depois volta A, B, C, C e segue para a coda. O link do vídeo para acompanhar a minha análise desse arranjo vai aparecer aqui nesse canto. Mas se você gostou do programa, pense na possibilidade de apoiar o arranjo e assim contribuir para eu seguir fazendo mais episódios. Clique no link que aparecerá aqui em cima ou acesse apoia.se/arranjo. E se preferir contribuir com Pix, a chave é contato@flaviomendes.com. Clique aqui para assistir a análise dessa gravação.